Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês as personalidades que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Hoje eu estou trazendo uma referência do governo do estado, passou 8 anos no governo Renan Filho e agora também dando a sua contribuição no governo Paulo Dantas. Eu estou falando do presidente da FAPEAL, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Alagoas, Fábio Guedes, que se faz presente. Eu quero primeiro parabenizar sua vinda aqui no nosso programa, debater todo esse trabalho durante esses 8 anos e falar um pouco dessa fundação tão importante economicamente e também nos aspectos de ciência e tecnologia. Vamos brindar primeiramente a sua vinda aqui. Claro. Pega aí, você viu que o copo é azul, né? Tá anotando? É isso, né? Não vai beber, não? O azul é cor do céu, né? Eu falo isso porque a gente brinca muito, que ele é CRB, pessoal de casa. Se fosse vermelho, já tinha brindado. Mas com motivos. Tem uma parte vermelha aí, pode tomar. E com motivos tinha brindado. É verdade. Brincadeiras à parte, Fábio. Primeiro, alegria muito grande em receber. Você tem colaborado muito com o nosso programa. Fala um pouco da FAPEAL. A FAPEAL, quando você, no caso, assumiu pela primeira vez, recebeu aquele telefonema de Renan Filho, vem aqui tomar um cafezinho, e saiu de lá com a responsabilidade imensurável, né? Eu digo sempre que o estado de Alagoas tem 2 períodos da FAPEAL, e aí eu falo com muita propriedade, porque é um fato. Antes Fábio Guedes e após Fábio Guedes, pelo fato desse envolvimento que você faz com a cadeia também acadêmica, envolvendo universidades. Isso aí é um trabalho brilhante. Fala um pouco como é que anda a FAPEAL. Quando você assumiu, passa uma radiografia desse trabalho. Bem, Neto, primeiro queria agradecer a você e toda a equipe aqui da Band Nordeste e também aos seus telespectadores, né? É um prazer renovado estar aqui nessa bancada conversando com você. A nossa chegada à FAPEAL foi assim, um momento muito importante para Alagoas, porque a Alagoas vivia um momento também difícil, né, Neto? Você sabe muito bem, o estado ele se encontrava como um dos mais violentos do Brasil, não é? Estradas completamente deterioradas, a segurança pública com dificuldades de combater a criminalidade, trazer segurança para o cidadão comum, e também nós tínhamos dificuldades de acesso da população, especialmente à rede pública de saúde. E além disso, um estado que tinha dívidas públicas enormes e um comprometimento de pagamento de juros dessa dívida com o governo federal que estrangulava as contas públicas do estado. E isso, claro, afetava diretamente a ciência, tecnologia e inovação, especialmente a Fundação de Amparo à Pesquisa, porque se falta recursos para áreas tão nobres e prioritárias, por que vai ter recursos para a área de ciência, por exemplo? Então o desafio foi enorme do governo Renan Filho ter assumido essa fundação, e naquele momento o governador, ele nos determinou que organizasse a casa, que não ia faltar os recursos necessários para a gente começar a ter uma política de ciência, tecnologia e inovação. E quando eu cheguei na fundação, aquilo que era no passado se refletia na própria organização da fundação. A fundação tinha vários penduricalhos, né? Como eu digo, estava no vermelho nas suas contas e seus compromissos com o governo federal. Convênios atrasados, falta de repasse de recursos. Nós tínhamos uma série de glosas, né, de convênios com as agências federais de fomento à ciência. E logo nós viramos essa página. Nós criamos 13 programas, que são 13 programas que até hoje eles constam do orçamento público do estado de Alagoas. E esses 13 programas, eles até hoje também, eles são executados, dentro deles, várias ações e estratégias. E em pouco tempo, né, nós começamos a atuar no campo da ciência e tecnologia, e logo ali, por volta de abril de 2015, com a presença do governador Renan Filho, no Palácio República dos Palmares, nós lançamos o primeiro pacote de editais, que foram 6 editais naquele momento, e daí em diante, até os dias atuais, Neto, já são praticamente 95 editais públicos lançados. Fábio. E aí, no caso, esses projetos que você fala, assim, um brilho nos olhos, é notório, né? A gente se orgulha, né? Quem está à frente desses projetos. Eu pergunto, aquele pessoal de casa que nesse momento nos assiste, que quer uma oportunidade, né, de fazer um mestrado, um doutorado, mas não tem o apoio necessário do governo,
Quais os caminhos a trilhar? De que forma a FAPEAL, no caso, pode chegar, no caso, ele até a FAPEAL? Porque a FAPEAL está de braços abertos para recebê-lo. De que forma esse contato pode existir? Bem, o contato ele pode existir, Neto, através das nossas formas de comunicação com a sociedade. Hoje nós sabemos que a sociedade ela é muito interativa do ponto de vista da busca pela informação e também os meios necessários para isso. Se você observar que no Brasil você tem mais celulares do que população, né? Então você observa que qualquer cidadão comum ele pode pegar o seu celular e acessar as páginas tanto no site, na internet da FAPEAL, como também na rede social da FAPEAL. No site, por exemplo, você tem de 2015 até 2023, por ano, todos os editais lançados. Estão lá na página. Se você quer fazer um mestrado ou um doutorado, você tem que fazer numa instituição de ensino superior. Você vai na instituição de ensino superior, por exemplo, FAO. Você quer fazer um doutorado em quê? Então vai lá no site da UFAO, procura saber se tem o doutorado ou o mestrado naquela área. Se tem, o cidadão vai procurar saber como é que eu ingresso nesse mestrado. Geralmente através de um edital que a universidade lança, geralmente entre setembro e outubro, você vai lá observar quais são os critérios que permitem você entrar naquele mestrado ou naquele doutorado. Vai concorrer naquele edital. Uma vez concorrendo naquele edital, aquele passando, então todos os alunos que são selecionados pelos programas de pós-graduação de Alagoas, eles terão, né, direito a bolsas, dependendo, claro, do nível em que você passou, qualificação, por exemplo, se o cara foi em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, ele certamente terá bolsa, né, dependendo também da quantidade de bolsas, tanto da FAPEAL para aquele mestrado ou para aquele doutorado, também do governo federal para aquele mestrado, para aquele doutorado. É importante dizer o seguinte, é que desde 2015 para cá nós temos lançado, né, editais de concessão de bolsas para mestrado e doutorado. Então, para você ter uma ideia, Alagoas tem 52 programas de pós-graduação. Desses 52 programas de pós-graduação, nós temos 75 cursos entre mestrado e doutorado, que vai desde as áreas de saúde, agrárias, ciências da terra, tecnologias, engenharias, ciências sociais e ciências humanas. Você tem 52 programas. E não somente na UFAL. Você tem programa de pós-graduação com mestrado e doutorado. Você tem na UNEAL, você tem na UNCISAL, você tem na UNIT, você tem no SESMAC. Então, há um leque muito amplo de programas de pós-graduação que o cidadão pode buscar essas instituições, saber quais são os critérios de ingresso, concorrer às vagas e, uma vez selecionado, terá a bolsa da FAPEAL para poder fazer mestrado em 24 meses e doutorado em 48 meses. Que maravilha. Isso é um presente, ou não é? Claro. Eu digo, o sonho de todo profissional é ter o seu mestrado, o seu doutorado, Sim. aquele que gosta realmente, né, dessa comunidade acadêmica. Isso é fantástico. E falando nisso, uma das coisas também, professor Fábio, que você conseguiu trazer para dentro desse projeto foi exatamente as relações acadêmicas. A FAPEAL hoje, em parceria com o Diário Oficial do Estado de Alagoas, lá com o presidente Maurício Pulgarim, você consegue fazer com que o mundo literário, por meio dessas ações, né, que as universidades você conseguiu trazê-las para dentro desse projeto, possa desenvolver livros que, dentro da necessidade de cada cidadão que gosta, como eu falei, dessa esfera, né, da literatura, do conhecimento, da inovação, enfim, possa ter aquele livro que vai ajudá-lo a dar continuidade aos seus estudos. Fala um pouco para a gente como é que o senhor conseguiu juntar todo esse povo, né, em prol do benefício de Alagoas, dando um salto maravilhoso em todo o Brasil. Claro. Daqui a pouco a gente vai falar do segundo bloco, claro, né, do seu trabalho a nível nacional também. Claro. Na verdade, foi uma mudança de filosofia, Neto. A FAPEAL, antes do governo Renan Filho, não é? A FAPEAL era praticamente uma fundação de fomento à ciência, especialmente direcionada para toda a comunidade científica acadêmica da Universidade Federal de Alagoas. Na nossa chegada, nós definimos que a FAPEAL seria uma agência de fomento ao conhecimento, científico, tecnológico e inovação para o Estado como um todo. E aí, não só atender a todas as instituições, claro, a Universidade Federal é a maior de todas. Então, por natureza, ela participa mais
das atividades, das ações estratégicas da FAPEL. Mas todas as outras também participam. E outra mudança também de filosofia, Neto, foi o seguinte: ciência, tecnologia e inovação, ela é transversal para o governo. Então, ela tem que estar colaborando com todas as pastas do governo e é natural que ela colaborasse com a imprensa oficial, que é o lugar em Alagoas que mais produz livros de qualidade, e a gente poderia aproveitar esse potencial e incentivar, juntamente com os gestores da imprensa oficial, especialmente agora, né, com o Maurício Bugarim, que pudéssemos ter editais conjuntos para fomentar e apoiar a produção de livros que sejam livros produzidos pela Academia Alagoana, pelas universidades alagoanas, pelos pesquisadores alagoanos. Então essa parceria deu muito certo e nos últimos anos nós já lançamos em Alagoas praticamente 180 livros. Que maravilha. Então, cara, isso é inédito na história do estado de Alagoas. E participamos ativamente das edições da Bienal Internacional do Livro, sempre apoiando a imprensa oficial com recursos necessários para que a imprensa possa fazer a editoração dos livros, rodar os livros e publicar os livros que são dos autores cientistas do estado de Alagoas e aqueles, né, que contribuíram para o entendimento desse estado, do ponto de vista da sua história, sua formação, da sua sociedade, que são autores clássicos como Sávio de Almeida, Douglas Aprato. Você tem também autores, né, como Craveiro Costa e assim por diante. Isso merece uma comemoração. Vamos comemorar? Claro. Tá vendo o café da Carajás Sim. ali? Vamos tomar um Já cafezinho? estou sentindo o cheirinho. Pessoal, bate-papo maravilhoso, trazendo para você as riquezas do nosso estado. É FAPEL para você. Voltamos já. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Imaginem 1.065 creches do CRIA lotadas, ou 40 cruzeiros cheios de turistas chegando em Maceió. Não, mais fácil. Imagina 10 chapichões lotados. Conseguiu visualizar? É gente pra Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais do governo diariamente. Do lado de cá, tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa história. E desse lado aí tem vocês, curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando, reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on para vocês, em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, alagoano bem informado é alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de falar de um assunto maravilhoso, ciência, tecnologia e inovação. Professor Fábio, antes do intervalo, no caso de irmos para um intervalo, falarmos exatamente desse tripé, né? Ciência, tecnologia e informação. As pessoas que nos assistem agora, esse tripé, né? Esse conjunto de conhecimentos, até onde ele interfere na vida do cidadão? Por exemplo, Neto, você vai ver em Alagoas, você tem... Por que Alagoas ela é uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar e de açúcar do Brasil? Porque Alagoas, com conhecimento através de um programa chamado RIDESA, que é um programa que era conduzido pela Universidade Federal de Alagoas,
a universidade criou um banco de genoplasma, ou seja, praticamente um banco que estuda a célula-tronco da planta. E com isso permitiu com que se aprimorasse o conhecimento da planta, adequado ao nosso tipo de solo, o nosso tipo de clima, e por isso que Alagoas é um dos maiores produtores de açúcar do Brasil, porque você tem um aprimoramento da planta com base no conhecimento. Então, quanto isso gerou para o estado de Alagoas em termos de emprego, de renda e de receita tributária. Outra coisa, por exemplo, é no campo da saúde. Você tem, antes era muito comum você encontrar no Nordeste, em Alagoas, crianças que nasciam, né, com aquele probleminha de deficiência no lábio. Isso. Né? Chama lábio leporino. Né? Ou então com o céu da boca furado, tem algumas que a perfuração ia até o cérebro. Né? Hoje você não vê mais isso acontecer no estado de Alagoas. Por quê? Porque temos uma grande pesquisa no campo da saúde que já identifica no feto, né, na criança, na barriga da mãe, a deficiência e já consegue corrigir logo no nascimento da criança. Que coisa maravilhosa. Mas você vê, esse problema que afetava milhares e milhares de crianças é um problema da pobreza. Hoje você extirpou praticamente esse problema no estado de Alagoas. Né? Então você vê duas políticas de impacto, um no lado econômico, outro no lado da saúde, né? Que permite com que você tenha uma melhoria da qualidade de vida da população, especialmente a mais pobre. O interessante, professor, do que o senhor passa para a gente, além da questão da tecnologia que criou esse avanço, né, do conhecimento para poder corrigir no feto, né, também tem a questão da melhoria das políticas públicas, porque não adianta ter essa tecnologia, mas não tem quem... O serviço público não consegue atender. Então você veja que é uma cadeia de colaboradores em detrimento ao benefício de você de casa. Sim, concorda? porque a identificação do problema, o diagnóstico do problema e a forma de combater o problema, você permite com que a política pública crie um protocolo de atendimento, Perfeito. um protocolo de ação. Outro grande impacto que tivemos, não só aqui em Alagoas, mas praticamente no Nordeste, foi quando nós extirpamos o problema da chikungunya. Então, até então, você não sabia o que causava o nascimento de tantas crianças com problemas e deficiências na caixa craniana, a microcefalia. Você não sabia que o mosquito, o vetor, era o da dengue. Nasciam-se crianças, mas ninguém sabia o que era aquilo. Então, o que foi que permitiu, em 6 meses, você ter um diagnóstico de que era um mosquito da dengue que transmitia, né, um vírus que afetava as mães? Foi a ciência. Não foi outra coisa, não caiu do céu o conhecimento. O interessante é a agilidade, o prazo, 6 meses, foi muito rápido. Que coisa. Muitíssimo rápido, né? Então, assim, tem avanços no conhecimento que, às vezes, é desinteressado. É um conhecimento desinteressado que não tem impacto. Mas, quando surge um grande problema que desafia a sabedoria da humanidade, aquele conhecimento desinteressado, muitas vezes acumulado, ele faz com que você poupe tempo para resolver aquele problema da realidade que surgiu. É o caso da vacina. Perfeito. O caso das vacinas. Por que nós tivemos um prazo tão curto, né, de produção de vacinas no mundo, inclusive no Brasil? Porque você já tinha um conhecimento acumulado da produção de vacinas, né, de vários tipos de arboviroses, tudo isso. E o Brasil contribuiu para a produção de vacinas no plano mundial, porque praticamente todos os testes, né, que foram feitos no mundo inteiro, o Brasil participou em todos eles, com grande quantidade de pessoas sendo voluntárias nos testes das vacinas. Muito interessante isso que você está falando. Agora, claro, nada disso vai para frente, como no preâmbulo do nosso programa você falou, se não tiver recurso. Né? E você, quando nós começamos, você passou uma série de situações que não avançava a tecnologia e a informação do nosso Estado. De que forma você conseguiu reverter esse quadro ao ponto de nós termos já a capilaridade financeira de brigar lá fora, né, com outros estados, você assumindo grandes cargos lá fora, que daqui a pouquinho eu vou rapidamente tocar nesse assunto. Isso tem que ter o compromisso do governo do estado também, não tem? Tem. Primeiro, Neto, você tem uma boa inter-relação com todos os gestores do estado, sobretudo
ter muito diálogo e conversa e também capacidade de argumentação e convencimento, né, de alguns gestores, especialmente o governador do estado. Mas quando o governador olha, né, um jovem que está no estado contribuindo com a política pública e que ele tem uma capacidade técnica muito superior à média, e ele observa que aquele jovem ele foi fruto de uma bolsa de iniciação científica, de uma bolsa de mestrado, ele fez a universidade, ele percebe que aquele jovem que faz a diferença, ele quer mais daqueles em Alagoas. Isso, né, permite com que você tenha mais recursos para poder formar gente. Verdade. Então, ciência, tecnologia e inovação, Neto, ele não prescinde da formação do pessoal. Então, tem que formar pessoas em nível de, primeiro, iniciação científica no ensino médio e na universidade, porque aí você permite com que o jovem com a bolsa se dedique mais aos estudos e descubra que através dos estudos, muitas vezes um jovem pobre que não tem direito à herança e não tem os pais que sejam abastardos, que aquele jovem, ele sonha que através do conhecimento ele pode superar todas as dificuldades da vida dele. E isso aconteceu comigo e pode acontecer com muita gente. Então, quando um gestor público, no caso, por exemplo, nós tivemos em Alagoas muitos gestores públicos sensíveis a isso. Além do governador Renan Filho, como o governador Paulo Dantas agora, nós tivemos um secretário da Fazenda que levou para dentro da Fazenda muitos jovens que estavam na universidade, cursando a graduação. E hoje, boa parte desses jovens que eram bolsistas, hoje são secretários de Estado, tanto do planejamento, ou assessores muito qualificados na Secretaria da Fazenda. Aquilo que nós tivemos, o compromisso Isso. o fez chegar nesse objetivo. Além disso, né, temos programas de incentivo à criação de empresas. Então, junto com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos 3 programas que incentivam a criação de empresas a partir de uma boa ideia. Então, nós temos o programa Centelha da Inovação, o programa Tecnova, nós temos o programa GDH, Geração do Hoje, na área de serviço, na área de indústria. Então, por exemplo, só no Centelha, no último edital, nós criamos 57 startups em Alagoas. Caramba, então, o jovem tem uma boa ideia, essa ideia ele quer colocar no papel, essa ideia ele quer resolver um problema com ela, e esse problema vai resultar num produto ou num serviço. Então, ele concorre no edital, ao ser selecionado e ganhar, ele recebe uma subvenção econômica, que é um dinheiro a fundo perdido, ou seja, não precisa devolver, não é um empréstimo, e com aquele dinheiro ele vai, né, produzir o projeto dele. É claro que vai ter uma mentoria por trás, toda uma orientação, uma tutoria de como fazer esse projeto funcionar. Então, no último edital do Centelha, por exemplo, nós criamos 57 empresas. Que maravilha! Né? E ela já tem um catálogo dessas empresas. Essas empresas serão os próximos clientes, por exemplo, da agência de desenvolvimento. A desenvolve lá com o nosso amigo Eduardo Brasil. Então ela vai sair da subvenção econômica, porque já tem um produto, já tem uma boa ideia, esse produto resolve algum problema, soluciona alguma solução tecnológica. Então, agora, para ela poder ter escala, ela vai buscar o crédito. Então, 57 empresas. No GDH Indústria e Serviços, que são ideias boas para resolver problemas da indústria e problemas da área de serviços, nós já temos aí praticamente 80 empresas criadas. Então, a gente está movimentando a economia também através do conhecimento. Verdade. Você está buscando onde ninguém imaginava, que teria até a capacidade de contribuir com o próprio Estado, com a própria FAPEAL, talentos que outrora estavam escanteados, não tinha oportunidade. Então, vou dar uma ideia. Só no programa Centelha, edital número 1 e edital número 2, e o programa Geração do Hoje, Serviço e Indústria, já foram submetidos a esses 3 editais em torno de 1.800 ideias. Caramba. No estado de Alagoas, 1.800 ideias. Dessas 1.800 ideias, nós já vamos criando praticamente em torno de 150 a 160 empresas. Qual é a política de desenvolvimento industrial nos últimos anos de Alagoas que criou tantas empresas assim, de pequeno porte, mas que elas têm um nível de vida, né? Ou seja, tem uma baixa taxa de mortalidade e elas conseguem gerar emprego, quando elas começam a escalar no mercado, empregos de excelente qualidade, porque são empregos que requer
né, uma qualificação do empregado, especialmente uma qualificação no nível de conhecimento muito mais apurado do que na média da sociedade. Formidável. É tão bacana ouvir essas coisas que você traz agora para a gente. Estamos praticamente encerrando aqui o nosso programa. Se fosse conversar com você o que eu tenho para conversar, a gente saía daqui, hoje é domingo, 5 horas da tarde, antes do jogo, né? Pois é. Hoje tem um jogão. Mas eu posso dizer a você, pessoal de casa, vamos conhecer melhor esse trabalho feito pelo Fábio, pela equipe, que ninguém é forte sozinho, né, Fábio? Da FAPEAL, dentro do governo de Alagoas. Passa o vídeo, por favor. Aí está, pessoal, FAPEAL, programa maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês gostaram do que ouviram, de que realmente viram aqui à disposição da sociedade alagoana. E para completar, ainda tem o Centro de Inovação Tecnológica aqui no Jaraguá. Fala um pouco para a gente dessa ideia. Fica vizinho ao Centro de Convenções. É um centro que era muito aguardado pela sociedade alagoana. Nesse Centro de Inovação, ele funciona 24 horas. Já está completamente lotado de empresas, tá? E nesse centro se geram 750 empregos diretos. Que coisa fantástica. E nós temos várias empresas lá de base tecnológica. Então, aquele que tiver curiosidade, vai lá no Centro de Inovação, vizinho ao Centro de Convenções, faz um cadastrozinho e você vai ver um ambiente muito jovens, que inclusive, né, na sexta, no sábado, eles entram pela madrugada trabalhando. É 24 horas ligado, internet de excelente qualidade e velocidade. Que coisa boa. E isso tudo para engrandecer ainda mais o nosso conhecimento, né? O próprio fortalecimento da FAPEAL, do governo do estado e de toda a cadeia. Resumindo, todos nós saímos ganhando diante desse trabalho feito pelo presidente da FAPEAL, no qual eu quero agradecer, Fábio, a sua presença aqui. Professor Fábio, com muito respeito, eu adoro receber convidados que têm construção, por isso que eu digo, quando vem sentar nessa cadeira, porque tem trabalho prestado. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui, essa equipe que está por trás das câmaras, a sua vinda aqui na Band Nordeste, no programa Neto Alto, passar um pouco, né, da lagoanidade por meio do seu trabalho e faça sempre, professor, dessa cadeira a sua verdadeira tribuna. Muito obrigado, Neto. Parabéns à sua equipe. Também queria parabenizar toda a nossa equipe da FAPEAL. É isso aí. Pessoal, lembrando que esse programa tem o apoio da Carajás. Se você vai construir ou reformar, faça como o professor, presidente da FAPEAL, Fábio Guedes, só vai na Carajás. A Carajás é a única loja de material de construção que, não tenho dúvida, transforma o seu sonho numa grande realidade. E pegando o bigu desse grande programa, falando de ciência e tecnologia e inovação, eu quero convidar você, empresário desanimado, triste, nada está dando certo, fiz isso, não deu certo. Vai no Sebrae. O Sebrae tem consultores extremamente preparados para colocar a sua empresa na cabeceira da pista e voar. O Sebrae é a única ferramenta que faz você, empreendedor, dar uma guinada na sua vida. Sebrae, aí embaixo está a rede social, @Sebrae Alagoas. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, Programa Neto Alto, como também, professor Fábio, o maior portal de comunicação de Alagoas, @portal Cada Minuto. Então vem com seu amigo Neto Alto fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Carlos Diego e Maciel Rufino. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, pessoal. Valeu!